Você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Seja bem-vindo, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre juros compostos, dando continuidade ao estudo da matemática financeira para você que está se preparando aí para os mais diversos concursos. Na aula de hoje nós vamos aí falar sobre juros compostos, dar algumas dicas como resolver e encontrar alguns valores relacionados a juros compostos. Ok, galera? Vem comigo. Então, o que nós vamos estudar nessa aula? Nessa aula nós vamos ver o regime de capitalização composta, né? Agora a gente entra na capitalização composta. Nós já vimos a parte da capitalização simples, que envolve juros simples, descontos simples. Agora nós vamos ver a capitalização composta. Vamos falar sobre juros, vamos falar sobre montante, sobre valor atual, sobre prazo, tempo, taxa efetiva, nominal, real, e resolver alguns probleminhas envolvendo juros compostos aí. Tranquilo, galera? Beleza? Então vamos iniciar aí juros compostos. O que caracteriza, professor, os juros compostos? Bom, nós estamos falando de um regime de capitalização composta. O regime de capitalização composta, que é os juros compostos, ele se caracteriza porque os juros, diferentemente da capitalização simples, ele não vai ser mais calculado somente sobre o capital inicial, como era na capitalização simples. Nós pegávamos, para encontrar os juros, nós incidíamos uma taxa em cima do valor inicial. Independente do período, de quantas vezes essa aplicação iria ficar lá, o juro sempre era calculado sobre o capital inicial. E o montante, ele era adquirido somando aquele capital inicial com mais os juros que foram adquiridos num determinado período. Isso na simples. Na composta vai ser diferente. Nós vamos ter um capital inicial, vai vir o primeiro período, nós vamos calcular os juros referente a esse período. E aí esses juros ele vai ser incorporado ao capital inicial. Então, quando se tratar do segundo período, no segundo período, o juro já não vai mais incidir somente sobre o capital inicial, mais sobre o capital inicial, mais os juros do período anterior. E assim sucessivamente. Por isso que esse regime também é conhecido como juros sobre juros. É o regime onde os juros são calculados sobre juros, ok? Então vamos aprender como que funciona ele. Então no regime de juros compostos, os juros obtidos a cada novo período são incorporados ao capital, conforme a gente já havia dito, formando um montante que passará a participar da geração dos novos juros do próximo período, e assim sucessivamente, ok? Dessa forma, não apenas o capital inicial rende juros, mas eles são devidos a cada período de forma cumulativa. Bom, veja bem, para nós encontrarmos o montante de uma aplicação financeira a juros compostos, existe uma formulazinha básica que ela é utilizada no cálculo desse montante. A fórmula é a seguinte: M, que nós vamos chamar aqui de montante, tá? C de capital inicial, I de taxa e N de tempo, que é o tempo de aplicação, o número de períodos, ok? Então nós temos aqui o seguinte: o montante ele vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Veja bem, isso aqui, ó, 1 mais I elevado a N, isso aqui é chamado na matemática financeira de fator de capitalização. Esse fator de capitalização, 1 mais I elevado a N, geralmente ele é informado nos concursos. Calcular o montante de uma aplicação, aí você vai ser submetido a uma taxa e um prazo, geralmente se indica esse fator de capitalização. Quando não indica o fator de capitalização, a banca ela tem que te dar como apoio uma tabela financeira, e essa tabela vai te auxiliar no cálculo desse fator aqui. Bom, de uma forma ou de outra,
a banca tem que te informar. Salvo quando o período for menor que 3. Quando o período é até 3, maior que 3, a banca tem que informar. Ela é obrigada a te informar esse fator de capitalização. Caso contrário, se for 1 ou 2 ou até 3, você tem condições de resolver manualmente, sem a necessidade de se apoiar nessa tabela financeira. Ok? Então, essa parte aqui, 1 mais I elevado a N, é chamado de fator de capitalização. Alguns costumam representar isso aqui, ó, da seguinte forma: M é igual a C que multiplica F, que é o fator, elevado ao tempo. Alguns costumam representar essa fórmula do montante dessa forma aqui. Tranquilo? Mas ambas quer dizer a mesma coisa. Bom, todo o capital aplicado, ele vai render juros. Uma outra forma de nós encontrarmos os juros, né, seria tendo o montante da aplicação. Se você souber o montante, os juros vai ser a diferença do montante menos o capital. Consequentemente, se juros é montante menos capital, então montante é igual a capital mais juros. Se você sabe o capital que foi aplicado e sabe os juros que rendeu, o montante é o resultado dessa soma. Se você quer saber os juros, conhece o montante, conhece o capital, os juros é a diferença do montante menos o capital. Então, essas duas relaçõezinhas aqui, na real, uma é derivada da outra, é muito importante que você compreenda, porque vai haver alguns contextos de exercícios que nós temos que aplicar essa definição aqui. Beleza? Então, o montante é o resultado do capital aplicado mais os juros que foram produzidos. Para nós entendermos bem essa questão dos juros compostos, da capitalização composta, eu montei essa tabelinha para a gente entender por que é o processo de juros sobre juros. Então, vamos criar uma situação aqui. O montante da aplicação de um capital de R$100 mil, aplicado a taxa de 10% ao mês, em juros compostos por 3 meses. Galera, nós temos que deixar bem claro que todas aquelas regras que foram estabelecidas lá nos juros simples, elas são válidas aqui nos juros compostos, principalmente no que tange a relação entre tempo e taxa. Tempo tem uma unidade, taxa tem outra unidade, e ambas têm que estar em sintonia. Se você tem uma taxa estabelecida ao mês, o prazo tem que ser contado ao mês. Se é ao ano, o prazo tem que ser ao ano. Se acaso acontecer de um estar numa unidade e outro estar em outra unidade, nós temos que fazer a transformação, ou da taxa ou do tempo, ok? Então, na medida que aparecer os exercícios, nós vamos mostrando como que se faz essas mudanças aí. Você perguntaria, professor, mas qual delas eu faço? Galera, a que for mais conveniente a princípio, salvo quando o exercício especifica uma determinada unidade de resposta. Aí nós temos que respeitar aquilo que o exercício está dizendo. Ok? Então vamos lá, entendendo os juros compostos. Eu tenho aqui o N de prazo, C de capital, J de juros. Aqui eu coloquei os juros acumulados e ali o montante. Então, a taxa de juros é de 10%. O capital aplicado é de R$100 mil. Beleza? Então, R$100 mil. Está aqui. Comecei, tempo zero, fiz a aplicação. Daqui a um mês, no primeiro mês, o que vai acontecer? Rendeu uns juros de 10%. 10% de 100 mil vai ser R$10 mil. Ok? Bom, então, os juros acumulados é de 10 mil. Porque rendeu 10 mil no primeiro período. Sendo assim, eu passei a ter quanto em valor? Eu vou ter o capital que eu apliquei mais os juros que rendeu. Então, meu montante ao final do primeiro período vai ser de 110 mil. Tranquilo? Bom, passado o segundo período, o segundo mês, eu vou ter mais uma vez que calcular 10% de juros. Mas esse 10% vai ser calculado sobre quem? Sobre o capital inicial? Não. Esse 10% vai ser calculado em cima do montante do mês anterior. Ou seja, o capital mais os juros que rendeu no período anterior, que é 110 mil.
Então, vou ter que calcular 10% de 110 mil. E 10% de 110 é 11 mil. Bom, eu já tinha ganhado 10, agora eu ganhei mais 11 de juros, então eu passei a ganhar 21 mil reais, só de juros. Então, o montante da minha aplicação já está em quantos mil? Ela já está em 121 mil reais, ok? Que é ao término do segundo período. Quando chegar no terceiro mês, quem que eu vou usar como base para cálculo dos juros? Vai ser o montante do mês anterior, que é 121 mil. Então, 121 mil. 10% em cima desse valor. 10% de 121 mil é 12.100 reais. Bom, então eu ganhei 10, ganhei 11, ganhei 12.100. Então, ao todo, eu já ganhei 33.100 reais, ok? E o meu montante passou a 133.100 reais, que foi 100 mil da aplicação, mais os 33 mil acumulados nesse período. Então, ao final do terceiro mês, qual é o montante da minha aplicação? 133.100 reais. Tranquilo? Bom, professor, eu vou ter que construir essa tabela toda vez que eu for fazer o cálculo do montante de um capital? Obviamente que não. O objetivo agora, nesse primeiro momento, é que você entenda o que é a capitalização composta, esse processo de juros sobre juros, por que existe um aumento maior do que o aumento quando calculado nos juros simples. Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.